Imaginem que o professor Mallet recebe um convite para uma reunião em Nova York. Obrigado. Para ter certeza de que chega à reunião, o convite tem de possuir um certo número de informações. Primeiro, precisa do número da rua. Visto que Nova York está organizada como uma grelha, esse número vai dar-lhe uma posição na direção norte-sul. A seguir, precisa da avenida. Neste caso, a Quinta Avenida, que lhe dá uma posição na direção este-oeste. Até agora, descobriu o local único da reunião em duas direções, ou dimensões. Agora precisa de uma informação que lhe diga onde a reunião se realiza na terceira dimensão. Mas, como é óbvio, a posição em três dimensões não é suficiente para garantir que chega à reunião. O convite também tem de possuir uma quarta informação, o tempo. 4 pedaços de informação que especificam um único acontecimento em 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo. Assim, temos um único acontecimento no espaço e no tempo, ou como os cientistas lhe chamam, espaço-tempo. Tratar o tempo como uma dimensão significa que os cientistas podem considerar viajar no tempo como algo lógico, mas também podem explicar por que parece tão confuso para nós. Imaginem que existe um mundo que só tem 2 dimensões, como esta folha de papel, e que existem seres que só podem viver neste mundo bidimensional. Percebem o conceito de comprimento e largura, mas não a terceira dimensão, a altura. O que pensariam de um objeto tridimensional como este clipe, se o introduzisse no mundo deles? Para eles, iria parecer que o objeto apareceu vindo do nada. Não conseguem perceber o facto de que veio de uma terceira dimensão. E se tirar o objeto do mundo bidimensional para um mundo tridimensional, para eles o objeto terá desaparecido. Assim como uma criatura de um mundo plano veria um objeto tridimensional a fazer algo impossível, nós humanos, ao sermos tridimensionais, também consideraríamos que um viajante na quarta dimensão faria coisas muito estranhas. Tal como o clipe, um viajante no tempo iria simplesmente desaparecer, para reaparecer noutro tempo. E essa não é a única coisa estranha que acontece. Se dobrar esta folha de papel e a furar com o clipe, os seres deste mundo vão ver um objeto em 2 lugares. Obrigado. É por isso que viajar no tempo, ou seja, na quarta dimensão, permite a alguém estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se o professor pudesse voltar atrás no tempo, podia ser ele a enviar a ele próprio o convite para a reunião. Parece-nos estranho, mas isso é porque não estamos habituados a ver viagens noutras dimensões. Foi por coisas como esta que a viagem no tempo era considerada impossível. Mas nós sabemos que não é. Aliás, já se viaja no tempo desde o início da década de 70, ao entrar num foguete químico rudimentar. Poucas pessoas sabem, mas já se conseguiu viajar no tempo, embora não exatamente à maneira de Hollywood. É isto que torna possíveis as viagens no tempo, o condensador de fluxo. Condensador de fluxo? Nos filmes, as viagens no tempo são geralmente inventadas por um professor maluco que constrói uma máquina ainda mais maluca. Mas na verdade só existe uma maneira de tomar um atalho para o futuro. Só precisamos de viajar muito, muito depressa e o máximo de tempo possível. Por exemplo, se fizessem parte do programa espacial russo dos finais do século XX, teriam provavelmente sido um dos primeiros viajantes no tempo. Este é o cosmonauta Sergei Avdeyev.
Ele detém o recorde de voos espaciais, tendo passado um total de mais de 2 anos a bordo da estação espacial russa Mir, a orbitar a mais de 25.000 km/h. Após ter passado tanto tempo a andar tão depressa, Avdeyev é atualmente o detentor do recorde mundial de viagem no tempo. Foi impulsionado uma fração de segundo para o futuro. A maioria das pessoas pensa que o tempo passa a um ritmo constante. Não importa onde estamos nem o que fazemos. Assim, um minuto em Nova York tem a mesma duração do que um minuto em Londres, ou Paris, ou Tóquio, ou até mesmo na Lua. É perfeitamente natural pensar no tempo como algo fixo. Como se pudesse existir um relógio central gigante para todo o universo que nos permitisse, ou a qualquer outra civilização, concordar sobre o tempo verdadeiro para todo o sempre. Na verdade, é impossível. O tempo corre a diferentes ritmos em lugares diferentes. Há lugares no universo onde o tempo abranda. E se os visitassem, iam envelhecer menos rapidamente comparado com o resto das pessoas. Foi nesta ideia estranha que o professor Mallet se baseou para construir a sua máquina do tempo. Olá, Chandra. Olá, como está? Bem, é um prazer vê-lo. Ao trabalhar com Chandra Roy Choudhury, um físico experimental na área da tecnologia laser, Ron Mallet espera ser capaz de criar uma máquina que use o princípio do tempo flexível para enviar partículas para o passado. O tempo não é igual para todos. Cada um de nós viaja com um relógio individual e há coisas que podemos fazer para alterar o ritmo a que o nosso relógio anda, comparado com o de outra pessoa. E isso permite viajar no tempo. Embora pareça impossível, não se iluda. Esta noção aparentemente louca faz parte dos alicerces da ciência atual. Em 1905, um jovem de 26 anos chamado Albert Einstein mostrou como o espaço, tempo e também a energia estão ligados. Sabemos que ele tem razão, porque a sua teoria deu origem à bomba atómica. É nesta mesma teoria que se baseia a viagem real e prática no tempo. Está tudo relacionado com a velocidade da luz. Deixem-me falar-vos um pouco sobre a luz. A luz viaja muito, muito depressa, a cerca de 1.000 milhões de quilómetros por hora. Se uma partícula de luz andasse à volta da Terra, daria quase 10 voltas completas em apenas um segundo.